Step up on the devil, now we under my feet. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. Yeah, I was stuck in sin, damn my God, He set me free. Yeah, I was stuck in sin, damn my God, He set me free. Step up on the devil, now we under my feet. Nós estamos aqui reunidos nesta tarde porque queremos comunicar uma mensagem com cada uma de vocês, com cada uma das nossas vidas, uma mensagem que julgamos de extrema importância para cada um de nós, porque somos seres humanos com coração, com alma, com espírito, com alma, coração, que habitamos num corpo físico. Estamos nesta terra com um corpo físico, nascemos com um corpo físico, mas somos criados à imagem e à semelhança de Deus, do nosso Criador. Nós queremos partilhar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Nós queremos partilhar boas notícias com cada um dos que aqui se encontram. Partilhamos boas notícias porque existem más primeiramente. Existem más primeiramente. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Diz o livro sagrado aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Então todos somos pecadores. Todos falhamos, todos pecamos. Todos fomos após o engodo do pecado, o desejo do pecado, da vontade do pecado. Todos fomos após essa vontade que não é benéfica, que não é boa, que é maligna, que produz um câncer maligno em nós. É um vírus em nós, o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos somos pecadores. Logo, se somos todos pecadores, não dá para nos justificarmos a nós próprios diante de Deus. Esta é a verdade da palavra de Deus. Nós não conseguimos nos justificar por nossas boas obras. Nós somos insuficientes. A Bíblia diz que as nossas melhores obras são como trapos sujos diante de Deus. Nós precisamos de redenção. A Bíblia diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Para que o nome de Jesus tome todo o joelho dos céus e da terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo reina. Jesus Cristo é o Senhor da glória. Queiramos nós, quer não queiramos. Creiamos nós ou não creiamos. Jesus está sentado no trono. E Ele te dá a chance de arrependimento e fé nele, para acesso às portas da vida, para acesso à vida eterna. Você já viu nós estarmos a correr nesta vida, de um lado para o outro, objetivos, sonhos, realizações. Estamos a correr atrás de muitas coisas, porém é essencial é esquecido. O nosso coração é templo de ídolos. Adoramos muitas coisas sem ser Deus, sem ser o Criador da nossa alma, aquele que criou a sua identidade, aquele que criou a sua vida, aquele que criou o seu código, a sua gênese, que não há ninguém no mundo igual a si. Você é um ser único. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. E o seu Criador merece honra, merece glória. Mas nós somos peritos em fugir da sua presença. Nós somos peritos em nos apartarmos de Deus. Mas só Ele é salvação. Só Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus, o caminho que nos leva ao céu, o caminho que nos leva à paz com Deus. Só Jesus é o caminho. E Ele convida, Ele diz, olha, entra por este caminho, entra pela porta. Jesus diz em João 10, eu sou a porta. E aquele que entrar através dessa porta que é Jesus, entrará e sairá e achará pastagem. Quem entra através da porta que é Cristo, acha sustento. Não é deixado abandonado, não é uma fé vazia. Quem crê em Jesus Cristo é salvo e está cheio da presença do Deus Altíssimo. Quem não crê em Jesus Cristo não está cheio da presença de Deus. Porque somente através do seu Filho, que foi pregado na cruz, é que nós somos salvos. Somente através do seu Filho Jesus é que nós herdamos a vida eterna. Somente através dele.
não importa. Tudo o que possamos fazer, dar a volta ao mundo em 80 dias ou em 100 dias. Ir de um lado ao outro, a correr, a ir às portas de religiões e congregações, a pedir revelações, a pedir palavras, não importa, porque só há um nome, que é o nome de Jesus. E a Bíblia fala aos Filipenses que todo o joelho se irá dobrar diante de Jesus. Então, mesmo quem não o confessa nesta terra, na eternidade irá confessar. Em Atos, no capítulo 1, a palavra do Senhor diz, a palavra de Deus diz, que assim como para o céu viste de si, da mesma forma ele virá. Assim como viram Jesus subir ao céu, da mesma forma ele virá, ele descerá. Só que já não vai pisar a terra. Mas só que agora, Jesus já veio para a salvação. E nós o crucificamos. Nós, seres humanos, o crucificamos. O príncipe da vida, que não tem pecado, que não tem falha alguma, que não tem erro algum, cujo amor é perfeito, cuja santidade é perfeita e é incomparável. Nós o crucificamos. Ele deu a vida por nós. Ele a entregou. Ele a deu por nós. Porque nos amou. Como podemos rejeitar tão grande amor, tão grande graça, tão grande perdão? A vida fora de Jesus não faz sentido. O pecado leva à morte, o pecado leva às trevas. O pecado traz vergonha. A fonte de todo o mal que existe no mundo, a fonte de todo o mal que existe no mundo hoje em dia tem uma origem, se chama pecado. E o que é o pecado? Desobediência a Deus. O pecado é desobediência, errar o alvo. Errar o alvo. E não há vida fora do alvo. Só há morte, escuridão, trevas, sofrimento e dor e vergonha. Todas as causas de vergonha. As causas de vergonha têm um nome que se chama pecado. O pecado faz separação eterna. Não há hipótese. Não dá para andar com Deus e andar com o pecado. Não dá para ir a uma reunião em que se busca a Deus e depois pecar e viver em pecado logo em seguida. Isso não é possível. Há um posicionamento daqueles que querem Jesus Cristo. E digo-vos, meus amigos, se vocês se posicionarem por Jesus hoje, se vocês se renderem aos pés de Jesus, se arrependerem dos vossos pecados, dizer: Senhor, eu sou um pecador, como todos somos, eu sou um pecador, mas eu me quero arrepender. Eu me quero arrepender do meu pecado. E eu creio no teu amor. E eu creio na tua salvação, que é eterna. Aí sim você vai ter acesso às portas da vida. Aí sim você será de facto um filho de Deus. Porque não são todos filhos de Deus, não. Todos somos criaturas de Deus. Mas filho de Deus, veja João 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais nasceram não da carne nem do sangue, nem da vontade do varão nem da mulher, mas da vontade de Deus. E aí são filhos de Deus. Não somos todos filhos de Deus, atenção. Somos todos criaturas de Deus. Mas filho é aquele que crê no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Filho é aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo. Filho é aquele que se rende aos pés do Senhor, que reconhece que é pecador e que precisa de perdão, precisa de graça. Nós não estamos a brincar nesta terra. A nossa vida vai passar, nós vamos morrer e depois nós vamos dar contas ao Rei. Nós vamos dar contas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Isso não o assusta. É porque o seu coração está adormecido. Desculpe-me dizer, é porque o seu coração está adormecido. Nós vamos dar contas ao Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores está sentado no alto e sublime trono, segundo Isaías capítulo 6. Veja na palavra de Deus, não são palavras minhas, mas é a palavra da Bíblia. É a Bíblia que fala. A Bíblia é a palavra viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma, dos gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra fala, a Bíblia fala. Não deixe a Bíblia apanhar pó. Não deixe a Bíblia apenas aberta no Salmo 91. Leia a palavra de Deus. Coma a palavra de Deus.
E lá diz Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o único caminho que leva a Deus. Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a única verdade. Quando comparamos todas as religiões do mundo inteiro e colocamos aos pés de Jesus, elas são como que nada, porque Jesus é a única verdade. E Ele o provou e prova sempre. Mas temos que aplicar a fé nele. Certa vez Paulo Rocha contou um testemunho em que ele estava a pregar numa universidade e um jovem pergunta assim a Paulo Rocha, diz, como é que pode um homem, a morte só de um homem por algumas horas no madeiro, salvar uma multidão de pessoas? Como pode a morte de um homem no madeiro pendurado algumas horas salvar uma multidão de pessoas? Paulo Washer diz assim, jovem, tu perguntaste para o mal, mas Deus o tornou em bem. Agora senta-te. Vocês querem saber como é que a morte de um homem, numas horas, numa cruz, salva uma multidão de pessoas? Querem saber? Porque Ele é mais do que todos. Porque Ele é mais do que todos. Nós pegamos em montanhas, pegamos em florestas, pegamos na natureza, praias, mar, tudo o que há de belo, tudo o que há de desejável e colocamos ao lado de Jesus Cristo. E Jesus pesa mais. Nada tem peso diante do Senhor Jesus. Você coloca tudo o que é belo, tudo o que tem desejo, tudo o que há valor nesta vida e coloca ao lado, numa balança de um lado e Jesus Cristo do outro. Jesus vai pesar mais. Jesus é maior que a vida. Jesus vale mais do que a vida. Ele ressuscitou dos mortos. E Ele te dá vida hoje, não amanhã. Ele te dá vida agora, porque o seu Espírito está atuante. Ele atua. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode te dar vida agora. Ele pode transformar a tua história agora, porque Jesus vive. Isso para sempre viverá. Basta nós colocarmos o nosso coração e nos rendermos. Senhor, eu me rendo. Eu me coloco na tua presença. Eu peço perdão pelos meus pecados e quero exaltar o teu nome. Há uma mudança em nós, do pecado para a vida, da morte para a vida. Aí a nossa semente já não será pecaminosa. Iremos nascer de novo. Certa vez Jesus falou em João 3 a Nicodemos e diz, necessário que é nascer de novo. Mais do que saber as missas, mais do que saber até cursos de religiões, vários discursos, até informações acerca de Deus. Mais importante que isso é necessário que é nascer de novo, não da carne, não do corpo físico, mas do corpo espiritual. Porque o novo nascimento é um nascer para Deus. E como é que se nasce de novo? Confessa Jesus Cristo como teu Salvador. Entrega-te a Jesus. Arrepende dos teus pecados. Arrependam-se dos vossos pecados, porque só Jesus é a vida. Vai haver o dia em que nós vamos morrer. Não sabemos se é hoje, se é amanhã. Esta vida é uma passagem. Nós estamos aqui agora, mas depois podemos não estar. E o que é que está no registro da nossa vida? A Bíblia diz que é um livro memorial. É um livro memorial. O que é que está escrito da nossa vida hoje? O que é que vai estar amanhã? Não vos assusta saber quando os livros forem abertos, diante da multidão dos anjos, diante da multidão das pessoas, aparecerem todos os nossos pecados como um vídeo? Não nos assusta? Diante de todos os seres criados, no dia do julgamento, aparecer todos os nossos pecados numa tela, como num vídeo para todos verem, quando estávamos a adulterar, quando estávamos a cobiçar, quando queríamos matar alguém, aparece tudo, vai aparecer no livro memorial. Todos temos um cadastro negativo. Diante de Deus somos todos pecadores. Diante de Deus somos todos pecadores. Todos temos um cadastro negativo. Porque não são as nossas obras que nos salvam. Mas aparece o advogado Jesus Cristo. Enquanto nós estamos vivos aqui, o advogado Jesus Cristo que quer te dar a mão e diz, filho, vem. Eu estou-te a dar a vida. Com uma mão está a segurar a ira do Pai, para que o mundo não seja destruído. Mais um pouco, mais um pouco. Até que aqueles que estão escolhidos, os salvos, venham. E com outra mão à aponta para nós
e diz: arrependam-se, venham à minha presença, diz o Senhor Jesus Cristo. Ele estende a mão e nos chama a cada um à sua presença. Nós só temos que nos arrepender e clamar o seu nome. E dizer: Senhor, eu te recebo pela fé. A Bíblia diz que todos aqueles que o recebem são filhos de Deus. E viver conforme os seus mandamentos. Jesus disse que se alguém me ama, guarda a minha palavra. E meu Pai o amará e viremos para Ele e faremos nele morada. Você pode ser morada do Deus Altíssimo. Não um templo de demónios. O nosso coração é constantemente disputado por ídolos. Redes sociais, televisão, internet, dinheiro, casas, carro, empresas. Mas o nosso coração foi feito para servir a Deus. Nós fomos feitos para Ele. Nós fomos feitos para Deus. Ele está vivo, Ele não dorme. Deus não é uma religião. Religião é a ideia dos homens que se querem ligar a Deus. Mas Deus vem a nós através de Jesus Cristo, pelo Evangelho. Arrependam-se e creiam e entreguem a vossa vida a Jesus Cristo. É tudo o que nós pedimos. Que Deus vos abençoe. Obrigado por nos ouvirem nesta tarde. E para nós é um privilégio compartilharmos as boas novas com cada um de vós. Se fizerem de oração alguma coisa, Deus pode fazer tudo. Para Deus nada é impossível. Quando Jesus diz a Marta, diz: tudo é possível àquele que nele crê. Em Lucas 1,57 diz que para Deus nada é impossível. Se há alguma causa que você considera impossível, estamos aqui para orar por si. Mas o maior bem, o maior presente é a salvação de sua alma. É você se tornar filho de Deus. Se tornar filho de Deus. Que Deus os abençoe. Obrigado. Step up on the devil, now he under my feet. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, he set me free. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, he set me free. Step up on